Bom, depois da apresentação de todo o caso, de todo o ocorrido, o Trupane ele sugere manter a condenação e enviar para o chefe do executivo uma sugestão para que ele se utilizasse do princípio da clemência. Assim, os juízes eles poderiam manter o rigor da lei e, ao mesmo tempo, eles não cometeriam a injustiça da pena de morte aos réus. Depois do Trupane veio o Foster e ele considerava condenar os réus fora do senso comum, seria contra o senso comum. E ele baseia a sua defesa em duas premissas, a do direito natural e a da legítima defesa. O direito natural, ele dizia que os homens presos dentro da caverna, eles não estariam sobre a mão do direito positivo. Porque dentro da caverna eles não estariam coexistindo em sociedade. Então, sobre eles deveriam incidir a lei do direito natural. E dentro da caverna, os condenados eles teriam constituído uma constituição própria, que teria validade de contrato. A segunda premissa deles seria baseada na legítima defesa, já que a lei ela tem como premissa é, evitar que as pessoas descumprissem a lei. Uma lei que proíbe o assassinato em legítima defesa não poderia ter validade porque a pessoa não poderia seguir essa lei. Depois dele, o Tatin ele descarta logo de início a premissa do Foster e dizia que os acusados eles foram levar ao tribunal do direito positivo, não do direito natural. Então aí ele já cortou a primeira premissa do Foster. E ele complementa dizendo que abrir exceções à lei a longo prazo ele seria mais maléfico do que seguir elas rigorosamente. Então, mesmo com a discordância que Tatin teve, ele se sentiu que não deveria exercer o seu voto, ele não se sentia à vontade. Depois dele veio Kim, é, e ele reprova a sugestão de clemência por parte do Trupane, dizendo que isso é incompatível com a divisão dos poderes. E depois Kim ele enfatiza a existência de uma lei escrita e que Foster aconselha que o tribunal desrespeitasse essas leis que estão escritas por predileções próprias. E ele considera isso errado porque ele é a favor da lei que está escrita. Ele diz que o papel do poder judiciário é o de aplicar fielmente a lei escrita e interpretar ela segundo o significado dela mais evidente. E quanto ao excludente de legítima defesa, o Kim diz que ele não se aplicaria ao caso dos exploradores, porque a lei ela diz que precisa de uma resistência a uma ameaça agressiva. E dentro da caverna, o Whitmore, o cara que morreu, ele não teria feito nenhum tipo de violência ou ameaça agressiva aos demais companheiros. Então a legítima defesa não caberia nesse caso. E depois dele vem e o Kim ele declarou culpado. E o Randy depois ele já começa criticando o que ele chamou de cortina de legalismo que os colegas dele lançam sobre os problemas, sobre todos os problemas. E segundo ele, jurídico, ele é uma questão de sabedoria prática e de realidades humanas. Então eles não poderiam se abster em algo muito abstrato, e sim nas realidades humanas. E que o saber jurídico ele está se distanciando do homem comum também. Então ele deve agir com mais flexibilidade, adaptando os métodos e os casos de modo a obter um resultado ótimo, um resultado mais eficiente. E ele falou da opinião pública, que era esmagadora maioria a favor de que os exploradores fossem inocentados, e que já que a população está a favor da absolvição dos réus, então eles não entenderiam isso como uma transgressão à lei, como se estivesse desvirtuando a legítima defesa. Então ele declarou os réus inocentes. Então teve um empate, né? Dois declarados culpados, dois inocentes e um se absteve. Então os réus eles foram condenados à pena de morte.